Vamos lá. Então, eu estava falando, eu tenho orado por algumas coisas durante algum tempo, né? Algumas coisas eu tenho orado durante alguns dias, outras durante alguns meses, algumas coisas eu tenho orado há alguns anos. E uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho visto, né? Talvez eu muito jovem ainda, mas eu consigo ver um desvio muito grande daquilo que está sendo pregado sobre o Evangelho. E eu acredito que é o meu dever, é o nosso dever zelar por aquilo que Cristo quer trazer como verdadeiro evangelho, né? Eu acho que a todo momento a gente tem recebido palavras ou posicionamentos de pessoas ou posicionamentos políticos, sociais a respeito de muitas coisas que se desvirtuam da palavra de Deus, inclusive coisas acontecendo também dentro das igrejas. Pessoas desviando o caráter de Cristo daquilo que realmente é a palavra, né? Mas eu acredito que isso é extremamente necessário, que isso vai fazer parte dos nossos últimos dias. Mas eu acredito que Deus ele está levantando um povo zeloso, Deus ele está levantando um povo comprometido com oração, Deus está levantando um povo comprometido com a pregação do Evangelho, um povo comprometido com o zelo pelas Escrituras, e acredito que isso me encoraja a muitas vezes prosseguir. Eu confesso que às vezes é difícil você permanecer em muitos entendimentos sozinhos, mas eu agradeço a Deus porque Deus tem colocado pessoas ao meu lado que têm muitas vezes me fortalecido ou orado por mim, e eu acredito que isso deve servir para cada um de vocês, que vocês estejam junto de pessoas que estejam com o mesmo propósito que você. Mas eu queria falar justamente sobre isso porque se existe algo que está sendo muito pregado, tanto por muitas igrejas novas que estão abrindo, pessoas que estão desvirtuando o evangelho, ou até mesmo pelo mundo, é que nós devemos viver a nossa vida, que nós devemos lutar pelos nossos sonhos, que nós devemos lutar por aquilo que nós queremos, que nós devemos ir atrás daquilo que nós ansiamos, que nós devemos construir a nossa família do nosso jeito, que nós devemos construir os nossos sonhos do nosso jeito, e que a nossa vida ela está em primeiro lugar. E eu quero dizer para você que se você não morrer, não vai haver vida em você. Eu tenho orado por algumas coisas durante um tempo, e o que eu tenho percebido é que a verdade do Evangelho de Cristo ele tem se desviado por um povo que quer a todo custo negociar a sua vida com Deus. Então, Deus, eu quero que você faça isso por mim, porque esse é o meu sonho. Deus, eu quero que você me dê isso, porque eu preciso disso. Deus, eu quero que você me sirva com isso, porque eu acredito que dessa maneira eu vou servir a minha igreja. Deus, eu quero que você me conceda isso, porque eu acredito que dessa forma. Mas os verdadeiros filhos e os verdadeiros servos, os verdadeiros amigos de Deus, são aqueles que estão dispostos a deixar a sua vida de lado, são aqueles que estão dispostos a deixar os seus sonhos de lado, são aqueles que estão dispostos a deixar todos os prazeres, todos os desejos, tudo aquilo que o mundo pode dar em favor daquilo que Deus quer fazer. E isso é fato porque Paulo ele fala muito sobre isso, e o que eu queria ler é bastante extenso. Eu tinha pensado até em ler tudo, mas eu nem vou ler tudo. Mas o título que tem no capítulo de 2 Coríntios 4, que diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Isso me constrange, porque talvez Paulo poderia ter muitos motivos, muitas coisas para pregar. Talvez ele poderia muito falar sobre o seu próprio testemunho. Ele poderia muito falar sobre muitas coisas, muitos assuntos da época relacionados a uma maneira que ele queria, para trazer aceitação para aquilo que ele queria pregar. Mas ele decidiu pregar o evangelho puro da cruz de Cristo. E assim, muitas pessoas têm desvirtuado Cristo.
E isso me deixa muito preocupado. São pessoas que falam que Jesus veio em amor, que Jesus veio para trazer justiça e igualdade para todos, que Jesus veio trazer justiça e igualdade para os nossos sonhos. Mas eu acredito que não. Durante muitos anos, o que eu tenho percebido é que quanto mais eu não quero aquilo que eu quero, mais eu recebo de Deus aquilo que Deus tem para mim. Então eu deixo de ser Lucas que eu penso para ser o Lucas que Deus sonhou. Eu deixo de ser alguém que eu quero ser para ser aquilo que Deus quer que eu seja. E, de certa maneira, as coisas desse mundo, as dificuldades, todo mundo trabalha, todo mundo tem afazeres, todo mundo tem família, todo mundo tem momentos ruins, momentos bons, mas às vezes é difícil porque a gente se sente realmente como a irmã cantou, desanimado, a gente se sente abatido, a gente se sente triste, a gente se sente desencorajado e a gente precisa muitas vezes que Deus fale conosco e traga uma revelação do seu coração para nós. Mas Paulo fala falando a respeito daquilo que é terreno e falando a respeito daquilo que é eterno. Ele diz que nós não devemos desfalecer, ele diz lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Aí você pode falar, irmão, mas eu sei que eu não estou vivendo pelas coisas desse mundo. Eu sei que eu não estou vivendo segundo os manjares e os desejos desse mundo. Eu sei que eu não estou buscando as coisas que o mundo pode me dar. Mas eu ouvi algumas coisas esses dias que me fez realmente pensar o quão muitas vezes nós, até mesmo na nossa realidade evangélica, nós estamos perdidos por aquilo que é uma doutrina do homem. Algumas pessoas chegaram para mim essa semana e falaram assim: e aí, irmão, você lançou as canções lá, né? E aí, tá dando tudo certo? Será que vai dar certo? Será que vai bombar? Aí eu falei: irmão, a canção ela deu certo no dia que eu cantei pro Senhor. A canção ela deu certo no dia que eu estava sozinho com o Senhor no meu quarto e eu adorei o Senhor sozinho. Eu não preciso que a canção alcance pessoas. Eu estou diante de uma única audiência. Eu não sirvo a homens, eu não sirvo a, a igrejas, eu sirvo a Cristo e ao povo de Deus. E aí ele ficou meio assustado, sim, né? E eu entendo, tipo, eu tentei realmente constranger ele, essa foi a minha intenção, porque a gente tem essa perspectiva de que aquilo que nós estamos fazendo para Deus, de certa maneira, ela precisa ser aprovada pelas pessoas que caminham também com Deus, né? Então a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo algo para Deus e na minha cabeça o meu irmão que está do meu lado, ele deveria também me aprovar por aquilo que eu estou fazendo, ou eu devo receber reconhecimento por aquilo que eu estou entregando a Deus. E na verdade não. Você não precisa de reconhecimento, você não precisa de glória, você não precisa de nome, você não precisa de fama, você não precisa que o seu ministério seja reconhecido, você não precisa que o seu nome seja ouvido, você não precisa que você receba uma oportunidade no culto, você não precisa ser levantado diácono, presbítero, líder da reunião de oração, do círculo de oração, você não precisa de nada disso, meu irmão. E talvez o mundo tenha pregado que você precisa disso, e a igreja tenha pregado que você precisa disso, mas eu quero dizer para você que você está errado e que o seu papel não é agir como se a sua audiência fosse o homem e não é responder como se a audiência fosse o homem. Você está diante de uma única audiência e é diante dela que você vai prestar conta no fim
É diante do trono branco de Deus que você vai prestar contas. E não é diante de homem. E assim, o mundo tem pregado que você tem que ganhar a sua vida, mas Cristo diz que você deve perder a sua vida. E talvez toda essa ansiedade que você tem, todo esse medo que você tem, toda essa angústia, essa tristeza que você tem, é porque você olha para o mundo e você se compara, é porque você olha para o irmão que está do seu lado e você se compara, e é porque você olha para aquilo que você quer e você se compara. Mas Deus, ele tem algo para a tua vida que não é aquilo que você espera, mas é a vontade boa e perfeita, agradável de Deus. É isso que você precisa entender, porque, como o Glauber disse, é, eu, é, algumas pessoas elas foram chamadas para coisas específicas e, minha gente, talvez tenham pessoas que nunca vão ser conhecidas, mas são mulheres de oração que estão trancadas nos seus quartos, que estão orando todos os dias para que pessoas sejam levantadas, para que vidas sejam alcançadas, e nós nunca iremos ouvir falar dessas pessoas. E será que não existe glória sobre isso? Será que não existe amor e temor sobre isso? Pelo contrário, essas pessoas, elas realmente entenderam que elas estão diante de uma única audiência. Muitos trabalham por salário, muitos trabalham por nome, muitos trabalham por uma recompensa passageira. Muitos se atentam, como Paulo diz, aquilo que os olhos veem. Mas nós devemos nos atentar àquilo que é eterno. Por isso que a nossa oração todos os dias, para que essa tribulação, essa vida tão passageira que a gente está vivendo, seja levada, possa produzir em nós um peso de glória, é que nós devemos pedir todos os dias que Deus grave os nossos olhos na eternidade, para que a gente não viva segundo o nosso coração e segundo os nossos próprios mãos e os nossos próprios pés, porque nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós seguindo o nosso coração e seguindo de uma maneira terrena. Porque nós podemos desvirtuar aquilo que Deus nos deu para, em vez de viver isso de uma maneira gloriosa diante de Deus, para viver isso de uma maneira gloriosa diante dos homens. E por muitas vezes eu sei que você já ouviu isso, todo mundo já ouviu isso, quando o irmão tem que dar uma palavra muito dura, fala assim, nossa, irmão, eu até fico meio assim de dar essa palavra para você, ou de estar aqui e falar uma coisa tão dura. Eu gostaria muito de estar pregando outra coisa, irmão, na verdade eu não gostaria. Eu acredito que essa é a palavra que nós precisamos ter para os últimos dias. Uma palavra de maturidade, não uma palavra que vai amaciar o nosso ego e que vai fazer a gente se sentir bem ou entender que o nosso ministério é aprovado diante de homens. Eu acho que, na verdade, nós precisamos, para os últimos dias, de uma palavra que confronte a nossa vida, que confronte o nosso coração para saber aonde nós estamos em Deus. Se o nosso coração está no Senhor, se o nosso coração está diante da terra. E eu tenho orado muito a Deus durante esses dias, porque às vezes a gente tem ficado ansioso, ou com medo, ou angustiado, ou aflito. Talvez você tenha se sentido assim, porque hoje em dia é muito, tudo é muito exposto. Então, a internet torna isso muito claro, né? Tudo é muito exposto, o que acontece, o que não acontece, o que está no bastidor, o que não está. E a gente olha para a vida do nosso irmão, para a vida das outras pessoas, e às vezes a gente vê as coisas acontecendo e em nós não acontece nada. Mas eu tenho entendido algumas coisas e orando durante alguns dias, né, esse mês passado, Deus falou para mim uma coisa que eu quero que você guarde isso no seu coração. A recompensa da espera é a manifestação da glória de Deus. Quando você entende que você precisa esperar em Deus, esperar a voz de Deus, a palavra de Deus, o sim de Deus, o não de Deus, é que você entendeu tudo que você precisa. Se você olhar os homens da Bíblia, os homens e as mulheres, eles sempre,
na maioria das vezes, aqueles que tiveram realmente um sucesso diante de Deus, eles sempre se moveram debaixo de uma palavra. Eles sempre se moveram debaixo da voz de Deus. E a verdade é que poucos de nós vivem debaixo e diante da voz de Deus. Porque muitos vivem de uma maneira independente. E Deus não tem como agir com quem é independente. Então, se você sabe o que fazer, se talvez todos os dias você saiba como orar, se talvez todos os dias você saiba como servir, se talvez todos os dias você saiba como você tem que agir, o que você precisa fazer, e que você muitas vezes não ora para tomar uma decisão, é porque você não precisa de Deus. E o que eu tenho orado é que Deus levante pessoas que não se movam sem uma palavra. Porque a igreja brasileira ela já está muito cheia de ativismo, ela já está cheia de muitas pessoas que já sabem o que fazer, já sabem o que pregar, já sabem como devem alcançar outras vidas e projetos sociais. As pessoas sabem de tudo hoje, mas o que nós precisamos de pessoas para mudar a realidade das famílias, dos perdidos, são de pessoas que se movem debaixo da palavra. São pessoas que esperam a voz de Deus para agir. Pessoas que esperam algo da parte de Deus para se mover. Porque são essas pessoas que realmente entenderam aquilo que é eterno. E Cristo, ele fala sobre isso. A gente vê isso, por exemplo, em Moisés, quando Moisés sobe no monte e ele passa um tempo lá, até que Deus venha e mostre para ele as tábuas. Então Moisés, ele esperou até que Deus se revelasse a ele. E a verdade, meu irmão, é que ninguém mais quer esperar Deus. Ninguém mais quer esperar. Ninguém mais quer sentar num lugar e ficar, Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar. Eu só vou fazer isso quando o Senhor mandar. Eu só vou orar isso, ou só vou fazer isso quando o Senhor falar que é para fazer isso. Mas muitas vezes, muitos de nós, sentamos no nosso lugar, lemos a Bíblia 10 minutos, oramos 10, 15, 20, 30 minutos, para que Deus fale com a gente. Mas a gente não sabe esperar. E o que eu quero encorajar você, meu irmão, e que foi uma coisa que me constrangeu, o Glauber sabe, eu já falei sobre isso, e eu vou dar um testemunho que eu ouvi de um irmão daqui da minha cidade, que eu fui ministrar junto com ele num, num congresso, que ele falando para mim assim, ele é jovem, ele falou assim, meu irmão, sabe qual é a verdade? É que nós não sabemos orar. Aí eu fiquei assim, né? Tipo, é uma coisa que a gente sempre ouve. Nós não sabemos orar, nós não sabemos esperar. E ele falou para mim assim, no dia que Deus me chamou para o Ministério da Palavra, eu tinha 11 anos. Eu estava no culto, Deus usou uma irmã, a irmã falou comigo, e eu entendi que aquilo era de Deus para minha vida. Então eu cheguei para um tio meu, que era da presbiteriana, e falei, tio, Deus me chamou para o Ministério da Palavra, eu gostaria que o Senhor me ensinasse. Aí o tio conversou com ele um tempo, perguntou se era realmente isso que ele queria. E ele falou, não, é isso realmente que eu quero, eu sei que Deus tem isso eu entendi que Deus tem isso para minha vida. Ele falou, tudo bem, então amanhã, 7 horas da manhã, você vai levantar e a gente vai entrar nesse quarto aqui e a gente vai começar a orar, tá certo? Tá certo. Ele disse que acordou 7 horas da manhã, o tio dele já estava dentro do quarto e ele entrou no quarto com o tio e eles começaram a orar. Deu 7, 7h30, 8, 8h30, 9 horas, 9h30. Quando deu 10 horas, ele disse que levantou. Tipo, já tinha passado 3 horas, ele levantou do lugar que ele estava orando. E ele disse que quando ele estava saindo do quarto, o tio dele pegou, deu uma rasteira nele, jogou ele no chão e falou assim, você quer aprender a pregar? Primeiro aprenda a orar. E aí eles ficaram 10, 10h30, 11, 11h30, 12.
1, 2, 3, 4 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, isso ele falando que tava rolando coisa no quarto absurda. Isso não sei se existe, acredito que não todo mundo aqui é pentecostal do fogo brabo mesmo, mas isso, o tio dele era da presbiteriana, bem antiga mesmo, e ele falando assim, cara, eu nunca vi um nível de oração em línguas como eu vi o meu tio orar dentro daquele quarto. Ele falou que aquilo constrangeu ele, porque ele entendeu qual era o poder realmente da oração. E ele falando que quando deu 4 horas, o tio dele levantou e falou assim, pronto, agora nós vamos começar. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 23 e escreva uma ministração. Ele disse que passou, meu irmão, uns 20 minutos e nada, 30 minutos e nada, e nada, e nada, e nada. E disse que o tio dele escrevendo, igual um doido. Aí o tio dele, pronto, terminei. Escrevi os 10 pilares do Salmo 23. Você escreveu o quê? Ele falou, nada. Ele falou, tá vendo, Wellington, o que você precisa aprender? É que tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, ela precisa estar pautada em uma vida de oração. Porque um verdadeiro homem de Deus, ele só se move diante da voz de Deus. E ele falando para mim, desde então, Lucas, eu tenho dedicado 2, 3 dias da minha semana para oração. Ele falou, a verdade, meu irmão, é que nós podemos fazer mais. A verdade é que nós podemos sempre fazer mais. E eu falei assim para ele, talvez a maior verdade que nós não queremos aceitar é que nós não queremos aquilo que Deus tem para nós. Porque talvez aquilo que Deus tem para a sua vida vai acabar com seus planos. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai dizimar do seu coração tudo aquilo que você quer. Porque talvez você tenha um sonho enorme que você não quer abrir mão. E talvez ouvir a voz de Deus vai tirar tudo isso de você. Ouvir a voz de Deus vai tirar a sua vida de você. Por isso que eu tenho orado isso para mim. Deus, me arranca da minha vida. Porque eu não quero isso para mim. Eu não quero o que eu tenho para mim, mas eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. E como saber disso? Vida de oração e vida de espera. Vida de oração e vida de espera. E eu tenho uma canção muito antiga que caminha comigo há muito tempo, que inclusive eu postei aí, que eu soltei lá, que fala sobre contemplação, e a imagem da capa é uma cadeira de frente para uma janela, e não tem nada. E o que eu tenho aprendido é que a verdadeira contemplação a Deus, a verdadeira vida de oração, ela está baseada em uma vida de espera. É quando você se senta, meu irmão, e passa 4 horas em silêncio, esperando a voz de Deus. Não quando você tá... Eu sei que Deus gosta de nos presentear, eu sei que Deus gosta de dar coisas pra gente e gosta de falar e fazer e mover coisas. Mas eu acredito que não há nada mais precioso do que ouvir os segredos do coração de Deus. Mais do que Deus pode nos oferecer. E talvez a maior verdade é que o mundo inteiro, e inclusive a nova igreja que está surgindo, ela tem pregado para a gente que a gente precisa, na verdade, se dedicar para a nossa vida. E o que eu tenho entendido é que nós, na verdade, precisamos nos dedicar a uma vida de oração, e uma vida de entrega, e uma vida de dependência em Deus. Porque o homem que é independente, ele não precisa do Senhor. Então, meu irmão, se você se move sem a voz de Deus, se você se move sem o aval de Deus, se você se move segundo aquilo que você quer, eu tenho uma má notícia para você. Você não precisa do Senhor. Você não precisa do Senhor. Então, continue fazendo o que você está fazendo. E eu acredito que o maior segredo disso são aqueles que realmente esperam. Aquele que espera, ele mostra que ele é dependente. Você vê, quando Davi, alguém falou aí, eu nem lembro o que falou, quando Davi está sendo perseguido por Saul e Jonatas vai lá e fala para ele que o pai dele está que Saul está procurando para matar e tal, ele se retira para orar, para saber se é para ele fugir, irmão. E talvez você esteja passando por uma luta, talvez você esteja passando por
por um momento de angústia, um momento de medo, um momento de tristeza, e talvez você queira fugir ou você queira enfrentar o problema, mas na verdade o que você precisa fazer é orar para saber o que Deus quer fazer. E não você agir segundo aquilo que você acha que você deve fazer. Então, eu acredito que é isso, né? Enquanto eu estava refletindo sobre isso à tarde, Deus me falou que existem pessoas que estariam aqui, que estariam com ansiedade, com angústia, com medo no coração. Por isso que eu tenho falado bastante sobre isso, porque Deus me mostrou uma, sabe, uma insegurança muito grande sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas Deus diz para você que no momento em que você se posicionar no lugar de oração, e no momento que você buscar ouvir a voz dele, todo esse medo que você sente, toda essa angústia que você sente, ela vai cessar. Porque você vai entender aquilo que Deus tem para você. E, e eu acredito que Deus ele tem levantado pessoas que vão preparar o caminho. Deus ele vai levantar pessoas com o ministério de João Batista nesses últimos dias. Pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que vão se encaminhar para esse lugar de deserto. Talvez a gente pense, é lugar de deserto, lugar de prova, lugar de... Irmão, lugar de deserto é lugar de você tocar fogo no seu corpo, para que as outras pessoas vão para o deserto ver você queimar e elas possam ser levadas a um lugar de arrependimento, um lugar de verdadeiro arrependimento, e não um lugar onde as pessoas vão ser atraídas por uma palavra que vai confortar a sua alma. Nós não estamos aqui para pegar uma palavra que vai confortar a alma das pessoas. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, que é justa e que é fiel, e que vai trazer arrependimento, e que vai trazer vida, verdadeira vida para as pessoas. E qual é o nosso papel nesses últimos dias? Preparar o caminho. E como nós preparamos o caminho? Oração, nós preparamos o caminho, oração, intercessão, adoração, apressando a vinda do Senhor. E mais do que isso também, passando aquilo que nós temos como chaves espirituais das nossas mãos para as pessoas que estão depois de nós. Então, o ministério verdadeiro, o ministério genuíno diante de Deus, é um ministério que não está ligado à nossa glória, mas à glória de Deus. E o que eu posso fazer para que a glória de Deus cresça? Então, o que eu enxergo quando Deus me chamou para isso. Deus falou assim para mim, Lucas, o seu papel é se posicionar num lugar, sozinho, e eu vou começar a lhe entregar chaves. E você vai sair desse lugar e você vai entregar chaves para as pessoas. Deus falou para mim que esse seria o meu lugar. E Deus falou assim para mim, não se trata de você. Você vai entregar coisas para que outras pessoas vão mais longe do que você foi. E outras pessoas acessem coisas que você não foi capaz de acessar. E talvez isso mostre para mim, em primeiro lugar, mais do que qualquer outra pessoa, que eu não tenho lugar de destaque nisso. Eu sou apenas aquele cara no filme que passa lá atrás e que ele só passa dando um tchau na rua. Pronto. A gente, no filme da história de Cristo, a gente é essa pessoa, meu irmão. Você não é o protagonista. Você é só o figurante lá que tá servindo café. É isso que você é. Então, eu digo isso pra mim e pra você também. Vamos baixar a bola e ficar na moral, porque esse é o nosso papel. E talvez você tenha esperado de Deus algo extraordinário, esperado de Deus alguma revelação maravilhosa aí do seu ministério. E Glauber falou sobre isso. Deus tem ministérios específicos? Tem, meu irmão. Tem, meu irmão. Eu sei que ele tem. Assim como Deus me chamou para um lugar de oração, Deus me chamou para um lugar de, 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 de estar guardado, de estar escondido. Eu sei que Deus vai levantar também pessoas para estar num lugar, irmão, que vai pregar para milhares de pessoas. Eu creio nisso, eu tenho certeza. Mas existe algo que é comum para todos. Existe algo que é universal para todos. É que a sua vida não importa. A sua vida não importa. O seu ministério não importa. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é o mover do Espírito. O que importa é que vidas vão ser salvas, vidas vão ser alcançadas, pessoas vão ser libertas da prostituição, vão ser libertas das drogas, vão ser libertas da promiscuidade sexual, vão ser libertas
da bebida, pessoas vão ser libertas, enfim, do que for, de demônios, de qualquer coisa. Não se trata, isso não é sobre nós, por mais que nós nós possamos desempenhar um papel pequeno, mas isso não é sobre nós, se trata sobre Deus, e por isso que quando eu olho aquilo que eu falei no início, quando Paulo escreve lá em cima, na carta aos Coríntios, ele diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Meu irmão, Jesus Cristo precisa ser o único assunto da sua vida. É Jesus que precisa brilhar sobre a sua vida. É Jesus que precisa brilhar sobre o seu ministério. É Jesus que precisa brilhar sobre o momento da ministração. É Jesus que precisa brilhar sobre o momento da oração. É Jesus que precisa aparecer, meu irmão. Não é você. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Você é só o nada. E talvez é isso que vai de encontro a tudo aquilo que está sendo pregado, porque muita gente fala: meu irmão, porque você é especial, você está no colinho de Deus, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer aquilo. Vai, mas meu irmão, você não é o centro. Você não é o centro. Você é só a gota, o pingo, você não é nada, tá? Você não, nós não prestamos, meu irmão. Se não fosse a glória de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente não era nada. Nós somos nada. Enfim, nós somos a pior coisa que existe, mas Deus, ele nos escolhe para ser templo e morada do Espírito. E se não for por isso, nós não servimos. Se não for para a glória de Cristo, nós não servimos. Então, que o evangelho morra em nós, se não for para isso. Que tudo isso se acabe, se não for para que a glória de Deus seja sobre nós. Que o seu ministério, irmão, olha o que eu estou falando, que o seu ministério acabe, se não for para que a glória de Deus seja sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Isso não se trata sobre mim, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a vigília de oração, não é sobre a reunião das mulheres, sobre a reunião dos homens, não é sobre a placa da sua igreja, não é sobre nada disso, meu irmão. É para que a glória de Deus brilhe sobre toda a terra, para que chegue um dia em que nós vejamos o cavaleiro do cavalo branco descer sobre as nuvens, e que nós vejamos, e que todo olho veja, e que toda língua confesse, e que todo joelho se dobre diante daquele que vem, diante daquele que vai trazer, que vai ferir as nações com justiça e juízo, e vai trazer a revelação da habitação de Deus para nós, meu irmão. Se não for por isso, se não for para isso, meu irmão, não adianta de nada a nossa vida, as nossas reuniões, não adianta de nada esse momento. Se não for para preparar um caminho para que Deus venha e desça e rasgue os céus e leve a sua igreja para um lugar de glória, e leve a sua igreja para um lugar de eternidade, meu irmão. Eternidade é a chave para que nós possamos contemplar a Deus e conhecer a Deus, porque a eternidade não vai começar quando o Senhor aparecer e nós formos arrebatados, mas a eternidade já começa quando nós deixamos a nossa vida de lado e passamos a conhecer a Deus, né? Tá escrito isso, que em João, né, que vida eterna é conhecer ao Senhor, vida eterna é conhecer a Cristo. Então, a partir do momento que eu começo a conhecer o Senhor, que eu começo a desvendar os segredos que estão no coração do Senhor, eu passo a viver vida eterna, e eu não olho mais para esse mundo, e eu não olho mais para as tribulações, e eu não olho mais para o medo, eu não olho mais para quem está falando mal de mim, quem tá apontando o dedo na minha cara. Não importa mais se tá todo mundo contra mim, meu irmão, não importa. Se você está com os olhos em Cristo, se você está com os olhos na eternidade, meu irmão, não importa o que aconteça. O mundo inteiro pode se levantar contra você, meu irmão, mas você não vai ser abalado, você não vai ser derrotado, você não vai ser envergonhado, meu irmão, porque no nome de Cristo, aquilo que Deus tem para você vai se cumprir se você estiver com os olhos gravados na eternidade. Então, que essa seja a sua oração nessa noite, que esse seja o seu desejo nessa noite, meu irmão, que você morra para que Cristo apareça, que você
Abra mão de tudo aquilo que você tem construído para que Cristo seja sobre a sua vida e sobre o seu ministério, porque eu acredito, Lucas, que se cada um de nós entendêssemos isso, se verdadeiramente nós entendêssemos isso, eu acredito que se nós entendermos o nosso lugar diante de Deus, não haveria mais problemas para a pregação do Evangelho. Muitos disputam púlpitos, muitos disputam lugares, muitos disputam reconhecimento, e eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu tenho 24 anos, mas eu tenho 12 anos de Evangelho, e eu já vi muitas coisas acontecerem. E a verdade é que quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, irmão, você vai preferir estar no lugar secreto com o Senhor do que estar no lugar público. Você vai preferir. Mas a verdade é que, enfim, eu já falei isso do início ao fim e eu sempre vou bater nessa tecla, porque a minha geração, infelizmente, ela tem pregado coisas contrárias. E eu acredito que é o meu dever pregar contra essas pessoas que profetizam em nome de Deus, mas que não falam em nome de Deus. Que nós não temos importância, que o nosso ministério não é para ter glória diante dos homens ou diante dos nossos olhos, e nem que nós precisamos ser aceitos pela pregação do Evangelho, que na verdade nós viemos pregar a verdade e que nós viemos a ter zelo por aquilo que o Senhor revelou para nós, porque o verdadeiro lugar em Deus é o lugar de oração. Porque é nesse lugar que a gente... É nesse lugar, irmão. E a verdade é o que eu disse. Poucas pessoas estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente muitas vezes ouve aquilo que a gente não quer ouvir. E nem todo mundo está disposto a abrir mão disso. Então, a palavra que eu queria trazer é isso. Que você esteja disposto a abrir mão da sua vida. Que você ore todos os dias para que Deus arranque você da sua vida. Que você não possa viver, para que a sua glória, o seu nome, a sua fama, o seu ministério seja estabelecido sobre essa terra ou diante dos homens. Mas que você está diante de uma única audiência e é diante dela que você vai prestar contas. É diante dela que você vai prestar contas. E eu estava orando hoje e o Senhor me falou que existem pessoas aqui que serão como Isaías. São pessoas que você vai pregar, você vai cantar, você vai falar, e muitas pessoas não vão ouvir você, meu irmão. Você vai fazer muito, irmão. Você vai trabalhar muito pela obra. Mas parece que a cada momento que você vai fazendo as coisas, mais as pessoas vão enrijecendo o coração. Mas isso é para que Deus mostre para você que a glória do seu ministério não está na aceitação da pregação do Evangelho, mas está na aceitação de Deus diante da sua presença. E assim, se você tem um chamado específico, e eu estou dizendo isso para você, isso está na palavra, se você está desobedecendo a isso, eu quero dizer para você que você está em pecado. Se você está desobedecendo a voz de Deus e desobedecendo aquilo que Deus tem para a sua vida, você está devendo ao Senhor. E o que eu quero dizer para você, se posicione, você se coloque nesse lugar para aquilo que Deus tem para a sua vida, que você vai prestar contas diante de Deus também sobre isso. E é isso. Perca a sua vida, meu irmão. Não escute aquilo que o mundo está falando, não escute aquilo que as pessoas estão falando, não escute aquilo que o governo está falando. Meu irmão, nosso governo não é desse mundo, nossa vida não é desse mundo. Então não viva como se você fosse desse mundo. Não viva como se você fosse desse mundo. Amém?